Fala galera, beleza? Começando mais um OsórioCast+, lembrando que essa iniciativa é justamente para chamar pessoas que tenham algo para contar, coisas mais interessantes, histórias interessantes e cada vez que possam te ajudar também a tirar alguma coisa, né? Ou seja, em resumo, é algo que vão falar, que tu pode aproveitar aí para ti ou até para conhecer as figuras que passam por aqui para não ficar sempre só tendo que me aguentar. Então tem que ter mais alguém aqui com mais ideias. E dessa vez estou conversando com um cara aqui, massa, aquela sacanagem, né? Eu nunca apresento quem chega, eu só digo assim, ó, Matheus, seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceito o convite. E para partir eu faço a sacanagem que é assim, ó, em vez de estar estudando teu currículo e estar dizendo assim, cara, conta pra mim quem é o Matheus por Matheus aí pra gente começar esse nosso papo. Cara, Matheus por Matheus é uma pergunta boa, assim, porque eu tenho feito bastante terapia pra descobrir isso, né? Mas, cara, eu sou daí eu vou dar a resposta mais clichê também, já que tu me deu, A pergunta é clichê. Já que tu me deu uma pergunta clichê, eu vou devolver a resposta mais clichê do mundo, que o Matheus é um apaixonado pela vida, né, cara? Tipo, que legal. Eu acho que muita gente, assim, me associa ao meu trabalho, né? Tipo, o Matheus da Toca. Mas eu acho que hoje eu tô aqui também pra falar disso, mas também contar um pouco do Matheus, né? Tipo, ser humano, assim. Quem é essa pessoa, né? O que me motivou a estar aqui hoje, né? Tipo, todos os caminhos que me trouxeram até aqui, assim. Mas é isso, cara. Eu sou um cara que eu curto muito trocar ideia, conhecer pessoas. Embora, à medida que eu vá ficando mais velho, eu vou ficando mais chato e mais intolerante com a hipótese de conhecer gente nova. Mas historicamente, eu sou isso, assim, tipo, me sinto como uma pessoa que circula bem em todos os meios, assim, faz boas relações com todo tipo de gente, com o mendigo da rua, com o milionário do condomínio. Né? Então isso eu acho que é uma coisa que faz de mim, assim, faz com que eu me sinta uma pessoa feliz, sabe? Então, legal, cara. Acho que especialmente isso, assim, a minha capacidade de se relacionar com pessoas é o que faz o Matheus ser o Matheus, assim. E ó, você achou que ia ser uma resposta clichê e não foi. Não, mas é que eu comecei com o clichê do apaixonado pela vida. Né? Entendi. Isso é excelente, né? Cara, me diz uma coisa... evidentemente, tu trouxe um assunto, tu trouxe um comentário aí que é, né? A galera acha que sempre faz a referência do Matheus da Toca, né? Tipo, eu lembro sempre, o Matheus, que Matheus? Não, o Matheus da Toca. O Matheus da Toca já via isso quando era o Mateuzinho lá? De onde é que veio essa predileção aí pra se tornar o Matheus da Toca? Cara, tu sabe que isso é uma pergunta muito boa, assim, porque a minha namorada, esses dias, minha noiva, perdão, meu amor, tá? Se estiver me assistindo. Não dá pra rebaixar, assim, cara. Não dá problema. Foi promovida há pouco tempo, então, né? Entendi. Ela me perguntou esses dias, a gente tava viajando, assim, ela me olhou e disse, tu acha que o Matheus que tu idealizava quando era criança, tipo, é o que tu... Eu falei, olha, eu não idealizava nenhum Matheus porque eu tava mais preocupado em ser criança, sabe? Tipo, eu tava pensando, meu Deus do céu, como eu vou ser, quem eu vou ser, assim. Mas, cara, eu acho que historicamente, assim, eu sempre fui uma pessoa curiosa, assim, de querer saber da história dos outros e de me interessar pela história das pessoas, assim. E isso sempre fez com que, sim, desde pequeno eu tivesse facilidade de relação, né? O Matheus da Toca, eu acho que acabou sendo muito um reflexo disso, assim, né? Eu acho que é natural que os nossos negócios, as nossas empresas, eles tenham a ver culturalmente com o que a gente é como pessoa. E aí não só eu, mas o Bruno, a Camila, os meus sócios, enfim, quem faz o negócio acontecer. Mas eu acho que sim, tem muito a ver com o que eu sou, né? As pessoas associam muito a minha figura, assim. Isso é uma coisa que, por um lado, é gostosa, assim, é legal de tu ver isso, mas, por outro lado, às vezes é cansativo, né, cara? Porque tu fica naquela, meu Deus, tá, e se um dia eu não quiser mais isso, sabe? Como vai ser? Será que como as pessoas vão continuar, tipo, né? Vão me associar ao quê daí, né? Tipo, sim, entendi. Então é meio que um conflito, assim, tu ser muito associado a um trabalho e, às vezes, pouco associado a uma pessoa. Mas aí, no decorrer da vida, assim, e da carreira, tu vai entendendo que as pessoas, elas se conectam contigo porque tu é uma pessoa legal e não porque tu tem um negócio legal, sim, né? Sim. Então, isso é uma coisa massa, assim. E é um lance que certamente faz com que
que hoje eu pense e reflita muito sobre essas questões de conexão, assim, que as pessoas têm, né? Tipo, como as pessoas se conectam e como as pessoas conseguem desenvolver novas relações e estender essas relações pro resto das suas vidas, assim. Então, acho que o Mateuzinho lá, se ele pudesse antever isso, ele ficaria feliz, sabe? Tipo, em ver que hoje, beleza, eu sou uma pessoa que me relaciono bem com todo mundo, não me importa se o cara é vermelho, é azul, é Lula, é Bolsonaro. Eu tô me dando bem com todas essas pessoas, embora eu também tenha as minhas opiniões e os meus posicionamentos. Mas eu acho que as pessoas, elas vêm antes das suas preferências e dos seus gostos, né? E isso é uma coisa que eu pretendo levar, assim, pro resto da minha vida e tento sempre convencer todo mundo sobre isso, sabe? Tipo, cara, não importa se tu não concorda com isso do fulano, sabe? Fulano, ele tem uma história, ele é um cara legal apesar disso, sabe? Então, acho que isso é uma coisa legal, assim. Tipo, eu gosto desse meu viés humano, assim, de pensar as coisas dessa forma, sabe? E eu acho que tem a ver, assim, com a educação que eu tive, com as coisas que eu aprendi, né? Tipo, com a minha mãe, com meu pai, enfim. Porra, o meu pai, às vezes eu venho pra Santa Maria, eu saio com ele, assim... Pô, o cara, se ele fosse candidato a vereador, ele ganhava com voto. 25 mil Tu é, votos. tu é né? daqui de Santa Maria? Cara, eu Ou sou não? daqui, morei por 30 anos aqui, e agora, né, esse ano eu me mudei em definitivo, mas desde o início da pandemia aí eu tô... Quando começou a pandemia ali, começou esse papo de home office, eu comecei a ficar 15 dias aqui, 15 dias em Passo Fundo, e agora, em março, eu me mudei em definitivo, assim. E também tô feliz com a decisão, amo Santa Maria mais do que qualquer coisa, é o lugar, assim, pra mim. Mas acho que conhecer, assim, ter novas experiências em outros lugares é relevante também, sabe? Ainda que seja perto, mas é uma ruptura cultural diferente porque Santa Maria, o fato de ser cidade universitária, o comportamento das pessoas Sim, é sim. diferente, É diferente dos outros lugares. Sim. E aí, tipo, tu sente o baque, assim. Quando tu para pra observar isso, tu sente um pouco. Mas aí eu tento voltar ao máximo que dá, assim, pra ver as pessoas e, né, conseguir me sentir abraçado, né? Nessa tua composição aí, tu falou dos teus pais e tal, enfim, a gente brincou aqui da história do Mateuzinho. A conexão com esse mundo do vídeo aí, cara, ela rolou quando isso? Teve influência de alguém? Como é que foi essa... Cara, isso é um negócio louco, porque assim, quando eu entrei na faculdade de propaganda, hoje eu olho pra trás e eu penso, cara, por que eu fiz isso, né? Eu não lembro, assim, tem muita coisa da minha vida, sabe? Que eu olho pra trás e eu penso, meu Deus, eu fiz isso e isso tudo já passou e agora eu, tipo, assim como, sei lá, o meu negócio ou as relações que eu desenvolvo, né? Tipo, meu Deus, a Toca vai fazer 8 anos, sabe? E daí eu fico pensando, caralho, a gente fez isso, né? E tipo, tamo aí, sabe? Então, tipo, quando eu entrei na faculdade de propaganda, eu meio que não sei por que eu entrei, assim, hoje olhando pra trás, né? E aí fui me achando, assim, e aí quando eu descobri que eu podia trabalhar com cinema, com vídeo, eu pensei, ó, beleza, acho que aí tem um caminho pra mim, porque eu sempre fui o cara que gostava de cinema e gostava, né, enfim, de assistir muita coisa, assim. E foi aí mesmo que, tipo, eu tive o estalo, né? Mas eu não tenho uma lembrança do tipo, ser uma criança que gostava de cinema. Gostava como qualquer criança, Sim, mas sim. tipo... eu lembro que mais na minha juventude, assim, 20 e tantos anos, foi o momento que eu pensei, bah, eu gosto disso pra caralho, então vou fazer isso, sabe? Foi nesse momento, assim, que eu tive esse estalo, né? Cara, quando tu chega... Hoje a gente tem essa... Hoje a gente tá num momento, assim, que tudo tá virando vídeo, né? Tudo. Tu tem ali o chefe do Instagram dizendo que a rede não é mais para compartilhar foto, que é para compartilhar vídeo. Tu vê a galera, todo mundo carregando praticamente devidas proporções, carregando uma filmadora na mão. O quanto isso é impactante para ti em termos de negócio ou em termos de concepção, assim, eu sempre acreditei que o vídeo ia mesmo chegar nesse ponto, ou, putz, agora todo mundo tá com o celular na mão e tá complicando o meu negócio, sabe? Como é que olhar para esse cenário? Eu lembro que é engraçado, né? Porque desde que a gente começou a Toca, assim, lá em 2014, isso,
Cara, todo ano a gente escutava, não, porque esse ano é o ano do vídeo, né? Tipo, Aham. todo ano a gente escutava isso. Tanto que isso virou uma piada interna nossa, tipo, não, agora é o ano do Agora vídeo. Agora vai que é o agora ano... vai ir, né? Entendi. E, cara, assim, eu particularmente eu não acho que as pessoas produzir o seu próprio conteúdo é algo negativo. Pelo contrário, eu acho que isso é uma forma ainda melhor das pessoas entenderem o que é possível ser feito em casa e o que precisa ser feito com uma produtora. Então, eu acho que o nosso trabalho passa a ser mais valorizado ainda por conta disso, sabe? Porque também as pessoas passam a entender o workflow de produção audiovisual e elas veem a dificuldade que é isso. E toda a questão técnica que envolve e tudo que tu tem que colocar de dedicação nisso, assim. Então, eu não vejo como um problema, não. Tem muito cliente nosso, cara, que chega com uma demanda X e tu vê que essa demanda X pode ser facilmente resolvida por ele mesmo, sabe? Então, tipo, não tem por que a gente falar, tá, beleza, esse é o valor, faz aqui. Cara, faz aí, sabe? Deixa pra nos usar pra fazer outros tipos de coisas e felizmente, tipo, hoje, com as ferramentas se apropriando da linguagem audiovisual, como o Instagram, por exemplo, né, que tu mencionou, TikTok, enfim, que é um negócio absurdo, é o que brutal, revolucionou, né? É o que empurrou o Instagram pra tomar essa decisão também de... Total. Isso é muito óbvio, Eu não sou TikToker, né, mas tipo, eu fui obrigado a baixar pela Kat, que é minha noiva e tal. Ela falou, baixa Obrigado. isso porque eu preciso te mandar tudo que eu vejo aqui, porque eu quero compartilhar contigo. Boa. E eu, tá, beleza, vou baixar então. E eu vejo realmente que a galera produz umas coisas muito legais, assim, né? E eu perdi o fio da meada do que eu tava falando, mas o que eu quero dizer é que hoje, tipo... Tá, lembrei. Então, tipo, como existe muita produção, por outro lado, as pessoas entendem que o conteúdo tem que ser cada vez melhor. E é aí que elas chegam até a gente, né? Tipo, beleza, eu já bati num teto aqui de produzir internamente. O que eu vou fazer agora a partir disso? Então, é legal que o cliente já venha com essa educação, assim. Cara, o que a gente tem de cliente agora que conhece de equipamento e de software e... e como é que vocês fazem? Porque eu uso tal coisa. Me dá uma dica aqui pra eu melhorar os meus vídeos. Isso não significa que o cara vai deixar de me contratar ou de, sabe, de fazer material com a gente. Então, não é um conflito pra mim, sabe? Sabe que isso dá de entender o que rola uma produção. Cara, eu me lembro uma vez, um amigo chegou e falou pra mim, olha, estamos indo fazer uma produção de um vídeo, o Beto. O Beto trabalhava na Fint na época. E aí surgiu a produção de era um vídeo de, tipo um manual de uso de um caminhão em vídeo. Era um caminhão que vinha dos Estados Unidos e era montado em Caxias, ali numa... Se não me engano, acho que era a falecida Agrale que fazia a montagem do caminhão. A marca do caminhão era o International. Então, o caminhão, tu girava um botão, tinha um código, ele dava o número de um código, enfim, era uma parafernália. Evidentemente, como era um manual, tinha detalhe para filmar, assim, para... Nossa, cara, era muito detalhe, muita coisa. E os caras mandaram o manual de forma equivocada para a galera da produtora. Então a produtora não tinha o roteiro por sequência de lado. Ou seja, vamos primeiro gravar todas as cenas que ocorrem desse lado aqui do caminhão, depois nós vamos para o outro lado do motor ali para mostrar tudo. E aí eu lembro assim, não, cara, a gente vai precisar de uma mão, não sei o que, tá a fim de ir lá para ver como é que funciona. Eu falei, quero ir, quero ver qual é que é. Na época eu estava estudando ainda, não trabalhava com comunicação. Cara, que parafernália. Monta Fresnel, desmonta Fresnel, carrega para outro lado, e daí vai lá, e montou tudo, e ficou vazando o cabo. Aí corre... Nossa, cara, e aí tinha esse problema de... Tá, e essa peça que tá aqui? Não, essa peça é desse lado. Beleza, vou fazer e essa aqui. Não, essa também. Aí ia gravado, aí o cara chegava, não, aqui a gente errou. Essa peça, esse número é do outro lado. Aí desmonta tudo, vai pro outro lado do caminhão. É uma realidade massacrante. Nossa, cara, assim, e é um negócio absurdo, cara. E é muito detalhe, é muita coisa. Aí tem a história da iluminação, daí tu tinha, pra iluminação, pra essa parte aqui vamos usar essa, pra aquela ali, nossa, daí é uma superfície muito reflexiva, então não dá... Sim. Reflexiva, tá certo? Sim, reflexivo. E aí, então não dá pra ser, então muda de novo. Mas vai mudar a tonalidade. Eu falei, nossa, cara, imagina tu... Pra mim, claro, foi ótimo, evidente, né? Achei muito divertido, apesar da canseira que foi de carrega, que eu tava lá de road, né, cara? Sim. Carrega ferro, puxa cabo. Ele contra a regra. Contra a regra, isso.
Mas foi uma experiência legal para ter uma percepção do que pode envolver uma produção. E aí eu me lembro que anos depois, uma vez eu vim visitar os guris, eu não morava aqui, eu vim visitar os guris, eles estavam fazendo uma gravação do programa do Caco Pereira. Uhum. E aí eu lembro de chegar lá no estúdio, era uma gravação com 3 câmeras, e aí uma ficava na panela, outra ficava nele, outra ficava no geral, e aí tinha aquela administração de tudo aquilo ali. Eu falei, cara, a galera não tem noção do que é uma produção num vídeo, né? E é um monte de detalhe, é um monte de coisa que está envolvido ali. Mas, de novo, eu curtia de poder ver isso justamente para ter uma percepção, assim, cara, dá para entender o que é o diferencial, o que está envolvido ali na hora que vai... Exatamente, o que faz o resultado ficar como fica ou não, né? Sim. Tem um meme que eu acho espetacular na internet, que é um tweet de alguém, assim, não sei quem é, que o cara fala, né? Porra, o cara pra gravar um filme de 1h30, levar 2 meses, ele tem que ser muito incompetente, né? Tipo, mas é isso mesmo, né, cara? Tipo, a gente fica... Entendi. Às vezes a gente chega numa locação assim, a gente vai gravar aqui um filme de 30 segundos pra TV. E o cara pensa, 30 segundos vai levar 20 minutos. Eu falo, cara, vai levar o dia inteiro, sabe? E talvez a gente ainda tenha que voltar, dependendo do que acontecer aqui. Então é importante, sabe, as pessoas terem uma ideia de que audiovisual ali, 2 segundos que tu assiste, dê um trabalho brutal para ser feito, né? Uhum. Então, são coisas que a gente tenta fazer aos poucos, essa educação do cliente, né? Tipo, pro cara vir mais preparado, assim, também entendendo, e a gente não precisar criar um desgaste para dizer, meu, funciona assim, funciona assado, né? O cara já chega, a gente tenta produzir o máximo de conteúdo possível, assim, sobre isso, né? Uhum. Para as pessoas entenderem o que é cada coisa. Cara, nisso tu falou um negócio que para mim sempre foi um diferencial quando eu olhei para vocês e vi o que vocês estavam fazendo. Eu tenho uma percepção, e aí, claro, tu vai me dizer se é isso ou não, a Toca me pareceu que de uma forma muito rápida, pelo menos para quem está olhando de fora, de uma forma muito rápida ela se posicionou no mercado de um jeito diferente que não tinha outra produtora que estivesse aquela posição ali. Então, eu não vou falar como assim, uma produtora não é descolado do tipo, vamos jogar sinuca na hora do trabalho, não é isso. Mas era aquele descolado que tinha uma linguagem moderna, uma coisa diferente, que tinha uma galera que comunicava e falava pela empresa, né? Uhum. Então, tu via conteúdo que vocês produziam e tal. Isso foi uma coisa que foi acontecendo ou vocês conseguiram realmente planejar e dizer assim, cara, a gente vai trabalhar para estar num posicionamento diferente das demais, sabe? Vocês olharam para isso ou foi acontecendo por causa da personalidade de vocês? Cara, é a segunda opção, assim. É muito, tipo... É uma cultura que já nasceu ali enraizada, sabe? Tipo, quando eu, o Tomás e o Bruno começamos, a gente já era isso, entendeu? Uhum. Só que daí o grande lance era, na época a gente era um bando de piá, com cabelo ainda, sabe? Tipo, agora não tenho mais cabelo, mas na época eu tinha. Pra fazer o quê? E tipo, a gente era um bando de piá tatuado que fazia vídeo. Uhum. Beleza, mas o que a gente vai fazer pra ser levado a sério? Uhum. Então, sabe? E aí, tipo, a forma que a gente achou viável, assim, e não que a gente tenha sentado pra planejar, foi justamente ser como a gente é mesmo, né? Sim. Tipo, falar como a gente fala. Porque justamente a gente é uns piá e eu continuo sendo um piá, apesar de já ter passado os 30, sabe? Uhum. Tipo, eu continuo tendo a minha voz jovem de locutor da Atlântida, que nem uns amigos meus brincam. Só que, tipo, cara, a gente é sério pra caralho, sabe? Tipo... Entendi. E é isso, a forma que eu tô falando contigo aqui é a forma que eu falo com os clientes. Eu acho que é isso que meio que cativa, assim, sabe? Porque desarma um pouco, né? Sai um pouco daquela formalidade, assim, empresarial. Cara, aqui eu tô de bermuda, sabe? Uhum. Tipo, claro, numa reunião eu não vou de bermuda, porque eu sei que tem uns caras que são um pouco mais chatos. Mas eu sou isso aí, sabe? A Toca é isso, o Bruno é isso, a Camila é isso, a galera que tá lá dentro é isso, assim. E eu acho que a Toca, ela conseguiu chegar mais rápido, tipo, em um lugar em menos tempo, porque também a gente entende, quando a gente estava na faculdade, por exemplo, fazer audiovisual era uma coisa difícil, era uma coisa cara, era uma coisa trabalhosa. Então a Toca, ela se posicionou ali num lugar de meio termo, assim, onde tu tem que valorizar o trabalho, mas tu também consegue ser ágil e manter uma qualidade, sabe? É óbvio que tem projetos que a gente faz que a gente dedica muito tempo
para ter uma qualidade brutal, assim, mas também tem projetos que a gente faz em menos tempo, mais tocado e tem uma qualidade legal também, porque às vezes a gente acha que o material ele tem que ser funcional acima de tudo. Ele não tem que ser... Às vezes o cliente não precisa do vídeo mais lindo do mundo, cara, sabe? E isso é uma coisa que eu falo pra galera nova que entra lá, que fica muito atucanada, tipo, meu Deus do céu, eu tenho que entregar isso, tem que ser o projeto mais foda que eu já fiz na minha vida. Eu falo, cara, às vezes não é isso, entende? Ativa o botão Spielberg aí, não era pra tanto. Sabe? Às vezes o cara, ele precisa só de funcionalidade, cara. Comunicar um negócio A, B, papum, fechou, sabe? Tipo, a gente não precisa fazer a coisa mais genial do mundo sempre, a gente não precisa inventar a roda sempre. É óbvio que é bom fazer isso, é ótimo. É isso que faz a gente ser conhecido como... Ah, toca, beleza. Mas, cara, às vezes é papo reto, sabe? A gente não precisa ficar... Isso chega a pesar pra vocês, cara? Porque a minha referência quando eu olho pra vocês é bem assim, cara, mas é a toca. Chega um momento que tu fica assim, putz, cara, eu tenho que fazer porque... Cara, eu gosto. Mas tu muito sabe disso. que existe isso. Sei. Vai dizer, né, que... Cara, é muito louco, porque assim, uma vez quando a toca tinha meses, assim. E é aí que eu vejo, que eu concordo com isso que tu fala, assim, que a toca chegou muito rápido, assim, se expandiu muito rápido. Eu tava... O Tomás, que era o meu sócio na época, fundou a toca comigo, ele tava no mercado e ele encontrou um amigo dele que tava com outro amigo, né? E eles foram apresentados e o amigo do Tomás falou, o Tomás é da toca. E o amigo do amigo falou assim, cara, o meu sonho era conhecer alguém que trabalhava na toca. Eu falei, porra, mas que vida de merda que tu tem, né, cara? Pro sonho ser esse. Pro teu sonho ser esse, que vida de merda que esse cara devia ter. Mas enfim, tipo, eu fiquei pensando, cara, a gente conseguiu chegar num público que não tinha nada a ver com a gente, sabe? E daí, tipo, a galera começou a conhecer audiovisual, se interessar por audiovisual. Tanto que hoje, tipo, a gente comete um erro brutal de comunicação, assim, que aí eu preciso explanar isso, que o nosso Instagram, que é a principal ferramenta de comunicação, a gente se comunica quase nada com os clientes, a gente se comunica com as pessoas que gostam da toca, sabe? Claro, e isso ajuda a gente a chegar nos clientes, né? Mas o nosso canal direto de comunicação, ele não é com os clientes, justamente porque a gente criou ali embaixo, assim, tipo, um grupo grande de pessoas, assim, que adoram o nosso trabalho, né? Mas isso não é uma coisa que me assusta, cara. Eu acho que, tipo, eu gosto disso, assim, dessa responsabilidade. Isso não significa que a gente atinja as expectativas sempre, pelo contrário, né? Tipo, eu acho que é super natural, assim, às vezes... não era bem isso que eu tava esperando. Beleza, mas daí a gente trabalha para então chegar nesse isso que o cliente tava esperando, né? Já aconteceu muito caso, assim, de cliente que faz um projeto conosco com muita expectativa. E a gente que trabalha com criação sabe que isso é a coisa mais normal do mundo, né, cara? O projeto vai ter uma alteração e tu já faz parte do teu workflow, o processo de alteração. E aí o cliente, ele vem com a expectativa, faz um projeto e aí ele fica muito desolado porque não ficou da forma como ele queria. E daí tu fala, cara, é só tu pedir alteração, entendeu? É a coisa mais normal do mundo, não existe problema nenhum nisso. Sim. E a gente vai alterar e a gente vai fazer até tu ficar satisfeito, sabe? Então, tipo, eu acho que eu gosto dessa responsa, assim, de, toca, né? Fazer com a toca. Mas também tem muita gente boa aqui em Santa Maria, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que tem mercado pra uma galera aí que tá surgindo e a gente também sempre tenta estar atento a essas pessoas, sabe? A esses profissionais novos e a gente tenta trabalhar junto de alguma forma, trazer esse olhar pra dentro da toca, justamente porque à medida que a gente vai ficando mais velho, passa a ser mais difícil a gente se manter constantemente atualizado. Então, a gente constrói uma equipe hoje que tem muita gente jovem, né? Justamente para trazer essa geração TikTok assim para dentro do negócio, né? Manter essa atualização constante, acho que é importante assim hoje, né? Cara, eu lembro de movimentos que vocês fizeram, eu lembro em um que marcou bastante, foi quando vocês começaram a mexer no escritório de vocês. Que eu lembro quando apareceram as imagens do projeto, eu falei, cara, que projeto foda. O projeto foi feito pelo Linea Studio. E aí eu lembro, assim, eu falei, cara, que projeto foda. Putz, também é a toca, sabe? Mas é justamente isso, cara. A gente fez o projeto com o Linea na época,
que é um escritório que a gente adora o trabalho. Eles eram nossos clientes naquela época, assim, hoje não são mais, mas a gente tem uma relação muito boa, assim, de parceria. E na época a gente fez o projeto com eles porque a gente queria justamente esse reforço de marca, sabe? A gente trabalhou isso desde cedo, assim. Tipo, a marca Toca sempre foi uma coisa que a gente quis valorizar. Tipo, falou, cara, vamos fazer um projeto foda para que as pessoas pensem, meu Deus, a Toca. Tanto que a gente tem um público, um público interno muito grande, né? Que é o quê? Pessoas que querem trabalhar na Toca. Elas não querem trabalhar em outra produtora, elas querem trabalhar na Toca. E isso pra gente é muito bom, porque daí a gente sempre consegue agregar pro time essas pessoas que estão com novas ideias, que estão com a cabeça em efervescência, né? Então, tipo, pra gente sempre foi muito importante, assim, fazer esses movimentos, sabe? E se comunicar com as pessoas da forma que a gente se comunica, jovem, antenado, né? Tipo, mostrar quem a gente é, mostrar nossa cara, justamente para as pessoas saberem e se identificarem com aquilo, sabe? Tipo, olhar o Matheus da Toca, o Bruno da Toca, a Camila da Toca. Então, tipo, eu acho que isso é uma coisa que vai continuar acontecendo sempre, assim, sabe? Enquanto a Toca existir, acho que a tendência é que a gente faça isso. O que me assusta, às vezes, é associarem demais as nossas figuras dos sócios. Isso, às vezes, me assusta. Mas ser a Toca, não, eu acho do caralho, assim, sabe? Pois é, cara, eu lembro, assim, tem essas coisas que marcam. Eu me recordo uma vez que a gente deu muita risada. Uma empresa pediu orçamento e aí eu falei, cara, eu conheço a galera da Toca lá. E eu te passei. E o briefing era maravilhoso. Eu não sei se tu vai lembrar da situação. A referência é tipo assim, a gente quer um comercial igual esse da RBS. Zafari. Era uma coisa. Exato. Era as referências assim. É só os VT simples, como a gente diz assim. Só que a gente queria botar uma mãe correndo na praia, que não sei o quê. Eu falei, cara, esse maluco não tem a mínima ideia do que ele tá pedindo, vai ser um negócio. E eu lembro que eu passei pra ti e falei, cara, eu vou te incomodar com esse orçamento. Sim. Que eu tenho a percepção que se alguém for fazer, vai ter que ser vocês. Mas assim, eu duvido muito que o cara tenha a real de quanto custa uma produção dessa e tal. E eu lembro quando a gente repassou lá o orçamento, o cara assim, não, tu não entendeu. Não era pra vir com a planilha junto. Eu falei, não, mas não tem planilha. Isso é produção, cara. Tu imagina, tu tá levando uma galera pra praia, gravar cena num AP na praia. Com uma equipe de 25 pessoas, né, cara? Isso é comum, assim, né? Cara, a demanda que, na verdade, a gente mais recebe, e aí a gente já começa a educação do cliente, é assim, o cliente chega, ele não sabe o que ele quer fazer, mas ele sabe que ele quer fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo, quanto custa? Cara, pode custar R$1.000, como pode custar milhões, entende? Tipo, Sim. Eu preciso entender o que tu... Né, o que exatamente. E aí que o nosso trabalho de criação ele já começa antes da gente ter o negócio fechado, né? O que é um problema, eventualmente, porque daí a gente tem que entrar na mente do cliente e dizer pra ele o que ele quer fazer, porque ele ainda não sabe. Ele sabe o que ele quer fazer, mas ele não sabe o quê. Então, tipo, aí a gente já começa o processo educativo de dizer, isso aqui custa dinheiro, sabe? Tipo, o nosso orçamento ele funciona assim, as nossas horas de trabalho, mais todos os custos que estão envolvidos. Por isso que o projeto desse cara aí que tu falou deu, sei lá, 40 mil na época. Não, nem foi tanto, foi 20 e tanto. Sabe? E ele achava que ia ser 800 pila, sabe? Era por aí. E não imagina. Ele queria uma mãe correndo com uma Isso, criança feliz, o cachorro... Tinha uma família no AP, tinha um casal num final de ano soltando fogos. Isso, eram 300 famílias no vídeo, e daí o que as pessoas não entendem é, essas famílias, esses personagens, eles precisam estar maquiados, eles precisam se alimentar durante as gravações, eles precisam estar figurinados, eles precisam, né, de um contexto de direção de arte, onde vai estar ambientada a casa dessas pessoas, e a equipe recebe para fazer o trabalho, o diretor de foto, o diretor de produção, a maquiadora, diretora de arte. Então é isso que é importante que as pessoas entendam, que cada coisa tem o seu valor, né, dentro de um orçamento de audiovisual. Cara, mas isso é uma luta eterna, né? Tipo, não, normal. Isso não vai acabar. E me diz uma coisa, nesse fluxo todo de produção e tal, qual era a tua função no início, entendeu? O que cai pra ti? Tu é o cara que edita, tu é o cara que escreve, tu é o cara que dirige, como é que é a... Cara, no início da Toca, como era eu e o Tomás,
unicamente, assim. O Tomás, tipo, ele era o cara da técnica, né? Tudo que envolvia software e questões técnicas era com ele. E eu sempre odiei essas coisas. Sempre gostei muito de cinema. Gostei sempre de dar muito a visão criativa da coisa. E então, naquela ocasião, o Tomás assumia as questões técnicas, tipo direção de foto, montagem, finalização, e eu assumia as questões mais, tipo, direção de produção, né, e todas essas coisas. E daí a gente somava a equipe conforme a gente fosse demandando. Aí depois veio o Bruno, que acabou dividindo essas funções técnicas com o Tomás, e eu continuei nisso. Só que o grande problema disso é que quando tu é o dono do negócio, um dos donos do negócio, tu acaba tendo preocupações que dirigir um filme acaba te desgastando bastante, assim. Entendi. Então eu sempre fui muito atucanado, assim, desde a época da faculdade. Eu lembro que a gente rodava uns curtas onde eu era o diretor e eu tava pensando assim, porra, beleza, eu vou dirigir, mas que horas que a van vem buscar pra gente ir pra tal lugar? E isso não é uma preocupação que o diretor tem que ter. Né? Isso é uma preocupação de produtor, assim. E aí eu falei, cara, eu não quero mais dirigir, eu quero só produzir. E aí a gente chamou o Fabrício Coulterman pra dirigir dentro da Toca, assim, e eu passei a só produzir. Hoje eu nem produzo mais, felizmente. Tipo, eu não tenho mais ritmo de set. E também não quero ter, assim, porque é um processo realmente muito desgastante. Então, tipo, a equipe tem que se dedicar muito, assim, pra fazer a coisa acontecer. Hoje, tipo, a gente identificou na Toca que a coisa que eu faço melhor, apesar de conseguir me dividir antigamente em outras funções, a que eu faço melhor é atender pessoas, né? Me relacionar com os clientes. Então, a gente definiu que eu ficasse só nisso, única e exclusivamente. E eu acho que isso foi um movimento muito importante pra gente, assim. Porque a gente conseguiu resultados que a gente não tinha conseguido antes, quando eu estava dividindo a produção com a administração e com atendimento, sabe? Entendi. Então, hoje, assim, a Toca ela é uma empresa mais sólida, muito por conta desse movimento também. O Biz de vocês está rolando, o teu produto final, ele está indo mais para o digital, está indo para TV? Como é que está sendo isso para vocês? Cara, a grande maioria é digital. Não. Digital. Digital, 90%. 90%, E sempre foi, né, cara? Tipo, TV é uma mídia, assim, que tá ficando cada vez mais difícil, assim, para as pessoas fazerem e tal, por conta do valor, enquanto o digital tá aí ofertando possibilidades infinitas por um preço muito mais em conta, né? Então, eu acho que a TV tem o seu valor, óbvio que eu acho que sim, e acho que quando faz sentido tem que ser feito mesmo. Mas, cara, não adianta. Se o cara não tem grana pra fazer TV, não tem por que ele se escabelar se ele pode fazer o digital, né? Então, a grande maioria, 90 e tantos % é online, né? O produto chega... O produto não, cara. Na verdade, o pedido disso, que tu falou ali, né? Do cliente, às vezes ele sabe que é fazer um vídeo, mas não sabe nem direito o que é. Hoje, vocês têm muito contato direto com o cliente já ou ainda depende muito do business, ter uma agência no meio, alguém no meio e tal? Não, também a grande maioria, diria que 85% é direto com o cliente. O que é uma vantagem ainda é que a gente se relacione muito bem, aliás, com todas as agências que a gente trabalha. A agência é uma merda, velho. Não, cara, eu não acho que é uma merda. Eu acho que... É mais um pra atrapalhar no meio do caminho. Eu acho que a agência acaba sendo melhor quando ela entende o nosso processo também, sabe? Sim. Não, toda zoeira aqui. Não, claro. Né? É que eu poderia entrar na zoeira e me enforcar com a corda da liberdade, né? Mas eu acho que as agências, elas ajudam muito, assim, porque, enfim, né? Acaba fazendo com que a gente chegue em clientes que talvez a gente não chegaria se fosse eu ir lá. Porque o nosso negócio não é bater de porta em porta, entendeu, cara? Felizmente, a Toca sempre teve esse impacto que as pessoas chegam até a gente e não dá tempo de eu ir prospectar, porque os clientes estão chegando, assim. Então, é óbvio que eu prefiro trabalhar direto com o cliente por conta dessa relação direta, né? Sem um intermediário no meio, né? É uma pessoa a mais que eu vou conhecer, é um cara que eu vou estar trocando uma ideia nova e vou estar, enfim, desenvolvendo novas relações, né? Mas as agências ainda existem, estão presentes e tomara que existam por muito tempo aí na nossa vida. Tu sabe que nessa dinâmica evidentemente, quando tu começa a falar ali que tu tá pro atendimento, que tu tem mais contato e conhecer mais pessoas também,
que tipo de exercício ou que tipo de movimento o Matheus faz para poder estar ligado no que está rolando? Porque passa muito por isso também, né, Matheus? Não adianta tu ser um cara que tenha educação, tenha percepção de ouvir o cara, daí o cara fala contigo e tu não tem noção nenhuma do que pode ser o business dele ou o que pode ser uma solução, ou até mesmo, tu falou antes ali hoje eu converso com todo mundo, tal, não importa a opinião que o cara tem ali, a gente está, né, podendo se relacionar com todo mundo, mas para poder lidar com tudo isso, assim, cara, o que tu faz para te manter assim com a cabeça refrigerada para poder, né, fazer um atendimento e perceber também o que o cara tá precisando ali na tua frente? Cara, essa pergunta eu acho que é a pergunta mais difícil de responder, assim, porque esse tempo eu tava pensando assim, né? Tipo, alguém me falou em algum momento, tu tem que prestar consultoria de relacionamento com o cliente, tu tem que fazer curso, dar curso e tal. E eu falei, cara, mas isso é a coisa mais difícil para mim porque eu não tenho um método. Sabe? Tipo, eu poderia construir um método para fazer isso, mas eu não tenho um método que eu sigo. Tipo, tanto que eu sempre fui um cara muito avesso a... Uma galera vinha oferecer, tu tem que fazer curso de venda e não sei o que. Eu falei, cara... Eu não sou esse cara, sabe? Eu não sou o cara que eu vou chegar na frente do meu cliente e aplicar N técnicas de venda nele, sabe? Eu vou ser o que eu sou, assim, tipo, vou trocar ideia, vou conversar. Eu acho que o que facilita muito a minha vida nesse sentido é a minha curiosidade com tudo, assim, sabe? Então, tipo, o cara vai dizer, eu tenho uma empresa que fabrica máquina de rotomoldagem e vende para Cabo Verde. Tá, beleza, mas como é que tu começou com essa máquina aí? Tá, mas e aí? Me conta mais. Como que tu começou? E como é que é lá em Cabo Verde? Tu já foi pra lá, sabe? Tipo, e aí, tipo, essa gama de assuntos que eu vou desenvolvendo facilitam muito, assim. E, como eu disse antes, eu não bato de porta em porta, né? Pra oferecer. Então, não é como se eu olhasse, eu vou olhar aqui o perfil do Cláudio, vou estudar ele e vou lá oferecer algo, assim. De alguma maneira eu vou chegar nesse cliente, por indicação de outros clientes, e de alguma maneira eu vou desenvolver um assunto com ele, né? O Bruno, meu sócio, ele fala, tem gravações que tu tem que ir, porque, tipo assim, às vezes o cliente ele fica ali em cima e a gente não consegue socializar, porque a gente tá focado na questão técnica. E tu, se tá lá, consegue distrair o cliente, consegue conversar, sabe? Tipo, tu sai de lá amigo dos caras. E, isso é uma coisa legal, assim, até de falar, né? Eu sei que a resposta já tá indo para um outro caminho, mas eu acho que isso é legal do podcast, cara, vambora, assim, claro. Porque a gente consegue desenvolver ideias e tal. Não existe relação comercial que entre na toca e não saia como uma relação minimamente uma relação de parceria, sabe? Entendi. Tipo, na maioria das vezes sai como uma relação de amizade, mas minimamente vai sair com uma relação de, esse cara aí eu considero, esse cara me considera, eu posso contar com ele caso eu precise. E isso é um negócio muito louco, assim, e aí entra um fator muito humano, porque eu percebi isso, cara, quando minha mãe morreu. E tu é um cara que foi lá, tá ligado? No dia que a minha mãe morreu, tipo, a gente tinha uma relação comercial e a galera que tinha lá de cliente meu, saca? Tipo, que foi lá me dar um abraço e o cara era meu cliente, ele não tinha obrigação nenhuma com isso, saca? Tipo, ali eu pensei, porra, é isso, sabe? Tipo, os caras estão aqui porque eles gostam de mim, além do que eu ofereço de negócio pra eles, sabe? Então isso é uma coisa muito louca, assim. Tipo, tu entender que as relações, elas vão muito além de só negócio, de só dinheiro ou de transação financeira, né? Esses tempos alguém me perguntou assim, Matheus, olha aqui, o que eu faço com isso? Um cliente tá querendo marcar uma reunião comigo pra fechar negócio. Eu falei, tu vai ir na reunião. Porque não adianta tu mandar um PDF do teu orçamento pro cara e achar que ele tem obrigação de fechar contigo. Ele vai fechar contigo se ele se conectar contigo, sabe? Então, tipo, às vezes... E não pode ser um sacrifício isso. O fato de tu se conectar com uma pessoa nova e tu conhecer uma pessoa nova. Então, isso é uma coisa que eu passei a valorizar muito, assim, sabe, cara? E é por isso que eu me interesso tanto pela história das pessoas e por conhecer as pessoas, porque, né, tipo, elas têm a sua história e é isso que vai fazer com que eu me mantenha conectado com elas por mais tempo. E não é uma técnica, é uma coisa que é natural, assim, eu quero saber desse cara aí, sabe? Quero conhecer, quero trocar uma ideia, quero... Enfim.
fazer parte disso, né? Mas o fato de tu aceitar e entender isso já é o que te dá abertura, né? Porque às vezes o cara fica nessa, assim, de não ser ele mesmo, e aí o cara acaba que não consegue criar essas conexões, não consegue ir adiante. E é muito louco isso, cara, quando fala de atendimento e fala de construir relações além, porque se a gente for parar para pensar, assim, tu tá envolvido com a ponta lá do negócio do cara, né? Como que ele vai comunicar, como que ele vai falar com a clientela dele e tal. Então, de qualquer forma, o ideal seria que não fosse só uma simples e mera relação superficial. Tem que entender um pouco mais. Agora, quando tem isso aí de poder ouvir o cara, ir além, e ele perceber que tu tá valorizando a história dele, faz toda a diferença, né? Infelizmente, cara, isso que tu falou do curso de venda é uma das coisas que me incomoda um pouco o movimento hoje, né? Eu vejo, não criticando a agência em si, até porque tem muito maluco ali que tá criando agência porque ele fez um curso de venda que disseram para ele que ele tinha que criar uma agência para vender. A entrega ele vê depois. Nossa, isso eu falei, cara, os caras estão tirando o fator humano, tá ficando do outro lado. Em nome do resultado. Total. E eu acho que... Essa coisa de foguete não dá ré. Não é o fim, é o meio, né, cara? Uhum. É isso, assim, tipo... Eu acho que a gente tem que entender que, tipo, o resultado econômico que tu tem é só um reflexo mínimo de todas as outras conexões que tu fez, assim, com as pessoas, sabe? E eu não tô dizendo que dinheiro não é importante. Óbvio que é importante. Eu quero ganhar cada dia mais dinheiro, lógico, sabe? Tipo, mas eu acho que a forma como tu chega nesse resultado faz a diferença, sabe? Tipo, assim, eu acho que isso é determinante para tu olhar para trás e pensar, não foi só um valor X que entrou aqui, sabe? Essa pessoa ficou, sabe? Tá aí até hoje. Não é minha cliente, mas é minha amiga, sabe? E isso é uma coisa muito massa, assim. Tipo, tanto que eu lembro que esses dias alguém me perguntou isso, assim, que eu falei que eu tinha que organizar o meu aniversário, que é agora em janeiro. E eu falei, quero convidar X pessoas. Porra, mas quem é que tem tanto amigo assim? Eu falei, cara, eu tenho, tá ligado? Boa. Eu gosto de muita gente, sabe? Então, tipo, isso pra mim é importante, assim, né? Tu ter pessoas, assim, na tua volta, né? Cara, essa questão de conexão, agora falando muito entre pessoas e ter conexão e tudo mais, eu lembro que teve uma época que tu tava compartilhando na tua rede a transformação física ali, tava... Sim. Né? Segue aquele cara lá ainda se movimentando, indo pra academia, coisa e tal? Sim, sigo. Inclusive, é engraçado falar isso hoje, porque essa semana eu postei um vídeo de novo de treino e academia e coisa, e alguém que começou a me seguir depois daquela época veio falar, eu não conhecia essa tua faceta aí. Daí eu falei, ixi, tu não viu antes, né? Tu não viu antes. Eu postava muito sobre isso, né? E é uma coisa que me é cara ainda gosto muito disso e sigo nesse lifestyle. Principalmente... quando começou a pandemia ali, obviamente eu dei uma relaxada proposital na ocasião, porque eu pensei, cara, isso não é tão importante agora, sabe? Vamos deixar essa poeira baixar. Só que daí somou-se a isso o fato de que eu estava em processo de mudança de cidade, longe da família, longe dos amigos. E à medida que eu fui ficando mais relaxado em relação a isso, tipo, eu ia treinar, eu tava em dieta, mas uma dieta tosca, ou coisas do tipo, eu me vi em depressão, assim. E aí eu falei, cara, eu sou uma pessoa melhor, focado, fazendo um negócio, levando a sério, comendo direito. E, tipo, isso é determinante pra mim, assim. E aí eu entendi que sou um ser humano melhor fazendo isso, sabe? Entendi. Então, continuo sendo essa pessoa, ainda que agora um pouco mais low profile, assim. Porque eu sei que também a galera não curte muito. E eu também... Eu tô low profile meio que em tudo na minha vida, assim, sabe? Claro, eu ainda uso as redes sociais, mas bem menos do que eu já usei em outros tempos, assim. Porque agora eu tô mais aproveitando meus bichos, minha namorada, sabe? Tipo, tô querendo viver minha vida, assim, de uma outra forma. Não condeno quem usa muito, mas, tipo, não sou mais esse cara, assim. Entendi.
E também existe uma diferença muito grande entre o cara que usa rede social sendo solteiro e o cara que usa rede social, né? Acompanhado. Tipo, sabe? Tipo, existe ali uma carência, uma coisa assim que hoje em dia não é mais necessária, assim, sabe? Tô completamente pleno, assim, então... Cara, mas acho que a galera tem mais é que usar mesmo. Redes sociais são massa pra caralho, assim. Acho que a galera tem que usar de forma saudável e... né? Cara, tu falou aí de estar curtindo. O que tu faz no teu dia a dia? Como é que é o dia a dia do Matheus? Conte para nós, cara. Cara, assim, eu vou dizer que... Não, eu não sei se eu posso te perguntar por que tu mudou pra Passo Fundo. Cara, claro. Assim, eu mudei pra Passo Fundo por 2 fatores, né? O primeiro, e acima de qualquer coisa, o fator afetivo, assim. Tipo, eu e a Kátia, a gente tinha uma história que ela lá e eu aqui. E quando a gente resolveu ficar junto, a gente já meio que vislumbrou essa possibilidade. Alguém vai ter que se mudar. E fui eu, porque ela tem loja física, então fica muito mais difícil ela deslocar pra cá. E, obviamente, que pesa também o fator negócio, né? Porque Passo Fundo, a região ali do Planalto Médio é uma região muito próspera, economicamente falando, né? Então, a gente já tem clientes lá que são alguns clientes legais, assim. E estando lá, a gente consegue também chegar em outras regiões, tipo Chapecó, que também a gente tem atendido alguns clientes, assim. Então, são esses 2 fatores, mas, obviamente, acima de tudo, o afetivo, né? Mas o meu dia, cara, hoje eu trabalho em home office, né? Tipo, a Toca só tem sede física aqui, lá em Passo Fundo é só eu. E quando a gente tem demandas lá, a gente desloca a equipe daqui. E, assim, a minha vida, cara, são os meus bichos, sabe? Eu tenho 2 cachorros e um gato e isso também pesa muito hoje pra mim porque eu era uma pessoa completamente avessa a animais, assim. Muito por conta de trauma de infância, porque eu adorava bicho quando era criança e sempre tive relações traumáticas, porque morriam, roubavam, sabe, explodiam, sei lá. E aí eu meio que desenvolvi um trauma, uma defesa, tipo, não gosto disso. E aí quando eu quebrei isso, assim, e passei a conviver de novo... Cara, passou a ser minha prioridade número 1, assim. Então, eu trabalho até as 5h30 da tarde. 5h30 da tarde eu pego meus bichos, vou pro parque que tem em Passo Fundo e a gente fica lá algumas horas, assim, pra eles se divertir. E eu cometo um defeito que eu humanizo demais os animais, né? Porque eu já descobri que o cachorro, ele é muito mais feliz quando ele entende que ele é um cachorro e não quando ele acha que é uma pessoa. Não é o que acontece lá em casa, assim, tipo... Agora, eu vim pra cá, trouxe os 2 cachorros e sempre vinha um e o outro ficava lá pra ficar com a Kátia. E a gente humaniza tanto que a gente falou, não, vamos levar os 2, mas vamos conversar com ele antes pra ver o que ele acha disso daí. Aí a gente senta o cachorro assim, tá, ó, o que tu acha, né? A gente vai viajar e tal. Daí ele fica olhando assim, tá, acho que ele quer ir, então. Então é uma humanização nesse nível. Nesse assim, nível, entendi. Sabe, tipo, respeito quem é pai de gente, mas eu sou um pai de pet convicto, assim. Entendi, cara. Cara, e é uma loucura. A gente tem aqui em casa, a gente tem uma Schnauzer, que é a Cacau, e é um troço muito doido isso, né? Quando a gente vê que, às vezes, a presença de um pet promove cura. A Grazi tinha, por questões da vida dela, enfim, experiências e tal, eu tinha muita vontade de ter uma filha, ou um filho, enfim, né? E a Grazi era assim, não vai rolar, não sei o quê. E aí, numa série... E tinha um outro assunto que rolava muito por aqui, que o sonho da vida dela era ter um Schnauzer. Desde que eu conheci ela, quando a gente começou a namorar, ela sempre falava que adorava Schnauzer. Um dia eu cheguei no patronato ali, tinha uma feira de filhotes, eu olho, tinha só um cusco, cara. Já era, tipo, a galera tá tudo fechando as cestas já, todo mundo indo embora. E eu olho assim, eu olhei Schnauzer, eu falei, não acredito. Mas também os olhos da cara, eu falei, meu Jesus, cara. Mas aí é complicado o negócio. Fui falar com a menina do criador assim, não, essa aqui é minha. Só que eu sou criador, eu tenho outros lá e ela tá se sentindo muito acuada, porque na verdade só tem um cachorro grande e tudo mais. Tá. E eu sei que conversa daqui, conversa dali, daí chegou o Becker, que era o proprietário à época, ele... Ô, Zóio, a Grazi, não era a Grazi que sempre falava que queria um Schnauzer, me perguntava, eu falei, cara. Não, mas então vamos negociar, aquela coisa toda. Enfim, se resolveu. Quando chegou foi né, a Grazi pegou... Cara, eu acho que passou um ano. O fato da Grazi olhar para um ser com
cuidado, com envolvimento. Ela foi derrubando uma série de barreiras que alguns traumas causaram nela. E aí, quando a gente viu, passado um ano, cara, do nada ela veio de uma forma natural a história, assim, de... Pô, tem sentido vontade de ser mãe, não sei o que, sabe? E ela reconheceu que a presença da Cacau foi o que ajudou ela a se curar. A Cacau hoje continua conosco, felizmente ainda. Agora virou uma piada porque a Cacau ficou surdinha. Então a gente fala com ela, ela tá assim, ó. A gente brinca que não sabe se ela tá realmente surda ou se ela resolveu fingir. Eu não vou mais ouvir esses xarope. Sim. Agora eu tô velhinha, eu vou mijar onde eu quero, entendeu? Foda-se. Foda-se, assim, ela tocou um foda-se. Então a gente tem a nossa piada interna agora quando olha pra Cacau, é isso. Mas a gente percebeu essa dinâmica, né, da cura de ter um serzinho ali, né? Cara, os meus bichos, assim, e daí também a gente tem um gatinho também, né, e eu tinha fobia de gato, assim, e hoje ele é o meu xodó, assim, sabe? Tipo, quando ele faz estripulia e quebra tudo, sou eu que passo pano pra ele, assim, abraço e falo assim, ó, tu não sabe o que ele já passou na vida, então, né, vamos tentar se acalmar aí, porque... Tá certo. Mas, claro, para além dos bichos, né, eu enfatizei isso porque realmente é a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu sigo a minha rotina, tipo, acordo cedo, vou pro meu treino, volto pra casa, tomo meu banho, tomo café, trabalho. E eu sou um cara que eu gosto muito de dormir, né? Então a minha soneca diária, assim, ela é religiosa. Religiosa, né? Regradinha. Religiosa. Almoço lá, cochilinho, Tá 30 certo. minutinhos, tô de pé de novo, trabalhando, outra pessoa, assim. E, cara, eu sou um apaixonado pela rotina, sabe? Eu acho que a rotina, assim, faz bem. Tu repetir todos os dias a mesma coisa, com disciplina, assim, eu acho que é importante, sabe? Eu gosto da repetição, de ter os mesmos hábitos todos os dias e eventualmente fazer algo diferente, assim. Eu acho que é uma coisa que me faz bem, eu acho que disciplina é bom pra todo mundo, assim, mas especialmente pra mim, que sou um entusiasta, a disciplina acaba ficando mais fácil, sabe? Então, fazer todos os dias as mesmas coisas, às vezes tu não quer fazer, mas tu sabe que tem que ser feito, sabe? Já é meio caminho andado pra que, beleza, então eu tenho que ir, vambora. Enfim, acho que a rotina, a minha rotina, o meu dia a dia é sempre igual, mas sempre bom, assim. Cara, nessa tua rotina tal, tu é um cara que consome livro, cinema, série, o que... Cara, eu tenho lido pouco, tenho assistido pouco. Série eu vejo eventualmente quando sai algo que me interessa. Como eu disse antes, eu ando ficando mais velho e mais chato, né? Eu sempre fui um chato assumido, assim, um chato convicto, sabe? Tanto que hoje eu postei no Twitter, que eu postei assim, eu quero me tornar uma pessoa tão insuportável que no amigo secreto de final de ano da família as pessoas vão tirar o meu papel e elas vão dizer que se tiraram só pra pegar outra pessoa que não seja eu, entende? Tipo, porque eu quero me transformar nessa pessoa. Não, objetivo de vida tipo, eu quero ser insuportável, entende? Não, brincadeira, mas tipo, eu sou uma pessoa que eu me respeito muito, sabe, cara? Tipo, cara, eu sei as coisas que eu não gosto. Então eu não vou fazer as coisas que eu não gosto, sabe? Então, tipo, por isso às vezes eu aparento ser um cara chato, mas eu não gosto de ir, sei lá, um exemplo, em festa de música eletrônica. Eu não vou e não me convida, sabe? Sim. Então eu acabo sendo meio enfático nessas... Claro, esse é um exemplo hipotético, né? Mas, tipo, eu acabo sendo meio enfático com as coisas, assim, porque, tô muito bem estabelecido com isso. E se quebra a minha rotina, já não é tão saudável pra mim. Mas é interessante ouvir isso de ti, Matheus, porque assim, ó... recentemente eu eu tenho um irmão, nós temos 16 anos de diferença. E o meu irmão é um cara que gosta muito da rotina, da disciplina. E ele é um cara que descobriu... O meu irmão tem uma loja de suplemento alimentar. Diferentemente da minha forma física, que eu brinco que eu respiro e engordo, ele respira e os músculos se desenvolvem. Então, um guri bonitão, todo malhado e tal. Só que ele chegou nisso, cara, porque ele tinha uma questão, de lidar com um incômodo de saúde e tal. E aí ele tinha que prestar muita atenção para a alimentação dele. E aí nessa história ele acabou descobrindo no exercício também
coisas que traziam benefício para ele, e com o passar do tempo ele percebeu que ele estava melhor quando ele levava as coisas com disciplina, com foco e tal. Então é muito perceptível. Na época que ele estava ainda oscilando se aquilo ali era para ele, tinha ele tá super bem. Cara, ele estava indo na academia, estava controlando a alimentação, ele tá meio mal. Ele estava oscilando nisso. Hoje não, hoje é um cara que literalmente leva isso tudo muito regrado. Mas essa tua fala é uma coisa que ele traz muito, assim, do tipo, cara, eu respeito quem eu sou, eu respeito as coisas que eu gosto, isso aqui não... Aí, às vezes, é um troço meio maluco, às vezes, quando a gente faz uma pergunta, uma coisa, vem uma resposta meio que parece um trator, mas depois você fica pensando, cara, mas pior que é real, por que eu vou entrar nessas convenções sociais e tá sempre dizendo sim e vou permitir aquilo ali que não vai me fazer bem só porque, quem sabe, alguém um dia vai julgar aquele meu movimento ali. Eu, assim, cara, claro, a terapia me ajuda muito nisso, né? Tipo, eu faço terapia psicanalítica já tem uns anos, assim, então consigo ser um pouco mais esclarecido em relação a isso, ainda que seja uma pessoa bem... Precise me desenvolver muito mais, assim, comigo mesmo. Mas eu acho que se respeitar, assim, entender, né, as coisas que tu gosta... Um exemplo claro, assim, disso, uma vez na terapia, eu falei pra minha psicóloga, porra, às vezes é sábado, assim, tá um puta dia bonito lá fora, e aí eu queria dormir, mas aí eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa E ela falou, tá, mas tu não queria dormir? Eu falei, sim. E ela falou, então, sabe, faz o que tu quer fazer, não precisa... E aí, tipo, eu pensei, cara, é isso, sabe? Então, isso clareia muita coisa, assim, né? Tipo, por que eu vou fazer um troço que eu não quero tanto, assim? Por que... mas aí, continuando, né, a resposta da tua pergunta anterior, por eu estar muito chato, eu tenho consumido poucas coisas. Até porque também essa rotina de trabalho, animais, namorada, treino, né, tipo, eu acabo não conseguindo dedicar, é óbvio, não conseguindo é uma desculpa esfarrapada, porque se eu quisesse tirar ali meia hora por dia, eu conseguiria fazer, né. Mas, enfim, tenho consumido muito, muito pouca coisa e também as coisas não têm me cativado tanto, assim, sabe? Eu tenho um defeito muito grande que eu sou a pessoa que eu não gosto de conhecer coisa nova também. Então, tipo, série, eu assisto sempre as mesmas. Tipo, esses dias eu tava olhando Lost, sabe? Tipo... Vamos revisitar. uma série de 2004 e não, ó, falei pra Kátia, tu tem que assistir Lost, vamos assistir Lost, porque é a melhor série do mundo, Tá sabe? garantido que é legal, então... Então, tipo, a gente não precisa se decepcionar, se frustrar, assim. E aí, tipo, daí ela falou, tá, beleza, eu assisto contigo, mas aí tu tem que assistir as 25 temporadas de Grey's Anatomy comigo. Eu falei, beleza. Daí o que eu fiz? Eu parei na 5ª temporada de Lost pra não precisar terminar, pra não precisar começar a Grey's Anatomy, sabe? Então, tipo, são artimanhas que a gente vai jogando, assim, pra conseguir sobreviver, né? Então, e também a literatura, eu tenho fases, né? Tipo, eu tenho fases que eu tô lendo muito sobre budismo, por ser a minha religião, assim, e tem fases que eu tô lendo sobre suspense, sobre terror, sabe? Coisas completamente... Então depende muito da minha vibe, assim. Mas faz meses que eu não tenho lido nada que me marque, assim. Eu acho que... Às vezes eu tenho me incomodado um pouco com as fórmulas das coisas. Tanto de todas as coisas culturais, assim, de conhecimento, de entretenimento. Fórmula de livro, fórmula de série, fórmula de filme, né? Então, isso tem me afastado um pouco, mas quando eu quero, eu vou, assisto, assim. Geralmente gosto de assistir sozinho também, porque tenho o meu jeito de assistir as coisas, sabe? E de ler as coisas, e enfim. Acho que é importante, mas o chato que eu tenho sido não tem deixado eu fazer da forma como eu acho que deveria ser. É um cara seletivo, não é chato. Cara. Demais. Cara, tu falou um negócio interessante aí, como é que tu chegou no budismo e há quanto tempo isso... Cara, foi... Tu chegou em ti, como é que foi essa... Não, acho que eu cheguei, porque foi quando, logo depois que a minha mãe morreu, assim, que tu começa a viver aquele luto e tu não entende as coisas que estão acontecendo contigo, né? Aí, meses depois, descobri que eu tava em depressão e por conta dessa perda, assim. E aí que eu comecei a fazer terapia e entendi naquele momento que eu precisava buscar alguma coisa, assim. E eu sempre fui cristão, assim, não ia à igreja, mas sempre tive crenças, né? Tipo, acreditava em Deus e rezava e tal.
E aí eu comecei a ler, assim, tipo, comprei alguns livros, assim, manuaisões bem básicos mesmo. E comecei a ler, comecei a me interessar, tipo, começou a fazer sentido aquilo pra mim, assim. E aí depois comecei a frequentar o templo em Três Coroas, e aí o negócio já foi... legal. Então é uma coisa que tento praticar o máximo possível, embora seja difícil, assim. Acho que o que a gente aprende ali são coisas de pessoas bem mais iluminadas do que eu, assim. Então, mas eu tento, o máximo que dá, reproduzir as coisas que eu aprendo, assim. Então... Quando a gente olha para essas religiões orientais e traz, uma das grandes diferenças é que ela coloca, evidentemente que tem muito forte o aspecto divindade, mas ela coloca sempre a pessoa no centro do resultado, assim, no centro das melhores, no centro dos processos. Tipo, como é que eu vou dizer assim? Não é aquele Deus cristão punitivo que está ali presente, não. Exatamente. A culpa a culpa de coisas que tu não tem nem ideia não vem para a conversa. Sim. Mas tu traz muito para uma questão assim de, ok, desenvolve gratidão sobre isso, analisa, tira dali algo para ti e vamos colocar em andamento. Quando a gente olha para isso, cara, e aí entra a gente tá vivendo hoje um momento onde a gente tem muitas pessoas assim que estão buscando encontrar algo assim, outras tantas que estão buscando terapia, porque a gente vem realmente num período adoecido demais, tal. Tu acredita que a gente podia, como uma questão de humanidade, assim, se a gente olhasse, não é uma crítica direta ao cristianismo, aos cristãos, nada disso, mas bem que podia ter umas mesclas queria chegar nesse ponto, assim, de ter umas mesclas de conhecimento nessa hora. Às vezes eu tenho a impressão que o que falta para nós aqui no Ocidente era conhecer mais o que o Oriente pode nos dar quanto a conhecimento pessoal e olhar para si. Eu poderia meio te direcionar, concordar com isso ou não? É algo que tu vê dessa forma também ou não? Cara, eu acho que é importante que as pessoas tenham suas próprias crenças e as suas próprias filosofias, assim, de vida, né, em relação a isso. Mas em relação ao cristianismo especificamente, e eu sei que tu não fez essa pergunta falando mal, eu acho que eu vou ser bem direto, assim. Eu acho que Jesus é um cara do caralho que fode ao fã-clube, sabe? Eu acho que... Melhor definição! Eu acho que as pessoas, elas interpretam equivocadamente as coisas que elas leem ali. O fã-clube. E isso não sou eu que tô falando, tá? Esses dias eu dou carona no BlaBlaCar, sempre que eu viajo, eu dei carona pra um seminarista, tá? E ele falou exatamente isso, sabe? Ele falou, cara, eu acho que hoje as coisas estão muito desvirtuadas, assim, do que elas realmente têm que ser. E eu vejo muito isso, sabe? Tipo, eu vejo pessoas que falam em Deus o tempo todo, falam em Jesus e Deus e não sei o quê, e no diabo, mas elas estão o tempo todo falando coisas absurdas. O tempo todo elas estão cagando pela boca, sabe? E isso é uma coisa que que o budismo me trouxe, assim, sabe? Ficar mais em silêncio, assim. Tipo, aprender a não se gastar com maus pensamentos e más falas, sabe? Então, tipo, eu acho que o ideal, agora respondendo diretamente a tua pergunta, é que a gente tenha um despertar coletivo. Não importa onde vai ser, onde a gente vai estar em refúgio, se vai ser no budismo, se vai ser no catolicismo, se vai ser no espiritismo. Não precisa ter uma rotulagem em si. Eu acho que as pessoas precisam ter um despertar coletivo e entender para onde a gente está caminhando, assim. E é um lugar preocupante. Mas eu sou um otimista. Eu acho que a tendência, como tu mesmo falou, as pessoas estão procurando, acho que uma geração mais do que outras, assim. Mas eu acho que a gente precisa todo mundo entender, assim, que do jeito que tá, não tá legal e a gente precisa modificar as coisas, assim, respeitar um pouco mais, ter um pouco mais de tolerância, sabe? Politicamente, religiosamente,
futebolisticamente não, né? Colorado não, vamos tem, exagerar a coisa. Não, aí a gente tá indo longe demais, né? Eu brinco que eu tolero qualquer coisa, menos que um filho meu seja colorado, né? Mas enfim, eu acho que a gente precisa, assim, ter esse despertar pra conseguir sair do lugar que a gente tá, porque do jeito que tá, assim, como humanidade, eu acho que a gente tá... É complicado, né? Tá no fundo do poço, sabe, cara? E pode piorar. Tu sabe que essa de pode piorar, eu lembro que uma vez, inclusive a gente se encontrou no RD, uma vez, eu estava assistindo uma palestra do Ricardo Amorim, e aí ele estava falando de economia. E assim, não, porque nós pior chegamos... que tá, não fica, né? Eu lembro disso, eu assisti também. E ficou pior. Pô, o cara trouxe todo o histórico da economia, mostrou o tal do movimento do pêndulo, que em um certo momento subiu e nunca mais desceu, depois quando desceu, mas agora fiquem tranquilo, que a gente tá no fundo, não tem mais como descer. Eu falei, cara, não só desceu na economia, mas desceu como sociedade. Como sociedade, Desceu em tudo, eu acho cara. que a gente tá doente, né, cara? E é isso que eu tento... Por isso que eu falei no início, né? Ainda que eu tenha as minhas opiniões, eu não vou, tipo, entrar em atrito com uma pessoa que tem uma opinião divergente, porque senão eu vou fortalecer essa doença. Alimenta aquela construção ali. Sabe? Então, tipo, eu acho que... E não é isso que eu quero. Eu gosto de estar num ambiente harmônico, assim. Mas eu lembro dessa palestra e tipo, eu quis acreditar nela. E é aquilo, né, cara? Me dá vontade de falar hoje, assim, cara, eu não sei se tu é um gênio ou tu é um imbecil, entendeu? Porque, tipo... Pelo cara ter falado isso, ele é um idiota, sabe? Eu lembro que eu vi aquilo, eu fiquei assim, cara, eu queria acreditar. E aí quando as coisas começaram a discorrer no resto, eu falei, nossa, mas assim... agora tu me deu essa lembrança, agora eu fiquei pensando que idiota, né? Aquele gráfico dele. Eu queria poder ver o gráfico hoje, de sabe? Novo, pra ver assim o quanto... Como é que foi o tal do... Porque não funcionou o pêndulo, né? Eu acho que se a gente tava no fundo do poço, agora a gente deve estar no magma da Terra. Assim. Ali, eu acho que rompeu a corrente do pêndulo, o pêndulo desceu ali, a esfera foi... a gente já tá assim num lugar que a gente não tinha chego ainda, né? Não tinha referência. Não sabia o que podia ser, assim, mas é preocupante, assim. Mas tá acabando. Por outro lado, eu acho que tá acabando. Como eu disse, eu sou um otimista, né? Eu acho que as coisas vão caminhar agora para um olhar um pouco diferente, assim. Tu sabe que esse... A gente conversa muito com a galera aqui. Eu tenho uma turma bem mais jovem e outra que está ali que já passou por outras empresas e tal, e a gente conversa muito a respeito. Até para elas entenderem mercado, porque, queira ou não, em certos momentos a gente percebe que a gente trabalha no mercado violento. Ixi, às vezes assusta. Ainda mais a equipe é só meninas. E aí, em certas situações, elas percebem assim, nossa, a gente nunca imaginou que ia ser tão descarado a discriminação, o machismo, coisa e tal. Então isso aí acaba rolando, assim. A gente passou por umas situações bem estranhas em algumas situações nos últimos meses. Mas a gente tem tentado justamente acreditar nessa melhora só pelo fato de a gente estar conseguindo conversar. Entendeu? Sim. Porque quando eu olho para trás, a gente não conversava a respeito disso. A gente outro soltava uma ideia aqui, outra ali. Tinha às vezes na turma, que falava alguma coisa e tal, mas a gente não era o momento da agência parar e conversar e ver. E é uma coisa extremamente recente, né, cara? Porque eu acho que, pelo menos quando eu tava na faculdade, talvez a gente tinha um lampejo, assim, de vez em quando sobre esse assunto. E isso em 2009, sabe? Ou seja, é uma coisa de menos de 10 anos pra cá, sabe? Sim. E é uma coisa muito recente, assim. É uma ferida que, né, tipo, há quantos anos aí que tava ali e agora que a gente começou a curar e mexer nisso, e ainda vai demorar muito tempo, né? Eu acho que isso também acaba refletindo nos negócios, assim, e na forma como a gente faz negócio, porque a gente sempre pensa, assim, quando a gente abre processo seletivo, né? Cara, beleza, a gente tem essa pessoa aqui desse perfil, desse gênero ou, né, dessa cor, por exemplo, e ela tem um currículo tecnicamente mais qualificado, mas será que não é o nosso papel chamar essa pessoa aqui? Será que não é melhor a gente chamar essa menina pra gente tentar
equiparar um pouco as coisas e, né, tipo, eu acho que é papel, assim, das empresas modernas, contemporâneas e antenadas lutar pra Trazer isso, esse né? olhar, né? Porque, tipo, se a gente ficar naquela de... Ah, não, mas o fulano é muito melhor. Cara, o fulano é muito melhor. Qual é o contexto, né? Em que contexto que ele se tornou muito melhor, né? Será que também não é o nosso papel desenvolver? É óbvio que a gente também não pode ser 100% altruísta, porque a gente vive numa realidade que, como tu disse, é massacrante, é desgastante. Mas acho que também a gente pode, às vezes, pegar... Não, vamos desenvolver aqui, então, pra conseguir... E, cara, eu acho que... Eu tenho uma esperança nessa geração que tá vindo aí depois da gente e até os mais novos, a minha irmã, a tua filha. Enfim, eu acho que essas crianças, assim, elas vão vir um pouco mais antenadas, né? A Kátia, minha namorada, ela tem uma teoria que toda essa geração agora ela já vai ser bissexual. Ela acha que não vai mais existir distinção, assim. E daí eu falo pra ela, mas será, né? Tipo, eu ainda vivo num mundo muito heterossexual, né? Então a gente sempre fica pensando, será que vai ser uma coisa nova, assim, que vai acontecer? Será que vai ser... Isso, se mudar pra melhor, né? Não vejo problema nenhum e quero mais é que melhore pra todo mundo mesmo. Mas, claro, é uma visão muito simplista de algo muito grande, assim. É óbvio que ela fala também muito em tom de zoação, né? Mas, tipo, é uma coisa que eu acho que essa geração, ela tá muito mais aberta, não só pra questão de sexualidade, mas, tipo, aberta pra todas as outras coisas, assim, Não, que eu acho que... até as coisas que querem pra si também, né? Porque a gente trouxe uma discussão muito recente que é que as empresas não sabem lidar com isso hoje, que é o cara que diz assim, não, mas eu não quero salário mais alto. Se eu não for respirar dentro da empresa. Se eu tiver que obedecer uma série de não vou dizer processo, que isso é normal ter numa empresa, mas eu digo assim, se eu tiver que baixar a cabeça e morrer por aquilo ali, a famosa história da pizza do publicitário, né? Que publicitário só é bom se virar madrugada e comer pizza toda noite. Sim. Isso não é mais uma realidade. Não. Cara, pra mim era. Eu lembro assim, não, os caras foda. Parabéns, né? Sim. E aí tu vai vendo cada vez mais essas gerações mais novas que não, mas eu trabalho até aquela hora ali. Beleza. Eu entendo o momento que eu tenho que, de repente, fazer alguma coisa diferente e tal, mas... Dá um pouco a mais, né? Isso tu não acha que é uma coisa muito... É difícil, pelo menos pra mim, assim, me deparar com essa realidade num processo seletivo. Porque eu ainda sou dessa geração que, tipo... Tanto que eu não me via como líder do negócio, porque eu tava sendo um líder dentro do negócio de outra pessoa antes de eu ter o meu próprio negócio. E eu pensava, por que eu vou sair daqui? Tipo, né? Não consigo liderar, não quero liderar. Mas talvez recaiu sobre mim essa responsabilidade de liderar um outro time, o meu time, né? E aí, às vezes, a gente faz processo seletivo, assim, e aí tu vê que as pessoas não são como tu, e não é difícil, cara. Não é um problema que as pessoas têm que resolver, é um problema que tu tem que resolver. É difícil. Né? Tipo, e eu, cara, eu tenho um defeito muito grande, que eu sou tipo urso, assim, né? No segundo semestre, eu viro um leão de trabalho, enquanto no primeiro semestre eu sou um pouco mais soft, assim. Trabalho um pouco, jogo um videogame, aí volto a trabalhar. E no segundo semestre é tipo das 7 da manhã, 10 da noite, alucinado. E eu tenho um defeito muito grande. Agora, corrigi esse defeito, que é tipo assim, eu acordo muito cedo. E a minha mente, ela começa a trabalhar muito cedo também. Então, às vezes, 5h30 da manhã eu tava de pé e eu já tava despachando demanda pro decorrer do dia para as pessoas que trabalham comigo. E isso é um problema muito grande, sabe? Eu não queria que a pessoa me respondesse naquela hora. Mas eu já queria desocupar o meu cérebro daquilo e partir para a próxima demanda que eu despacharia para alguma outra pessoa. E aí eu tive que trabalhar isso em mim, assim... E até hoje, assim, eu falo... A gente tem a Duda lá, que é a nossa gerente de projetos, e às vezes eu tô falando com ela meio-dia, mandando coisas, e ela tá me respondendo. Eu falo, Duda, não me responde agora. Eu só tô te mandando, tu me responde 1h30, que é a hora que tu volta, entende? Ela, não, mas é que eu não consigo. Eu falei, não, vai ter que conseguir, entendeu? Eu já vi essa história em algum lugar. Vai ter que conseguir, porque, não fica me respondendo, entendeu? Às vezes eu vou te mandar coisa fora do horário, mas não é porque eu espero que tu me responda. É só
pra já ficar registrado, porque tem muita coisa na minha cabeça e eu posso esquecer, sabe? Mas não precisa me responder, assim. Então, acho que é um aprendizado muito grande pra... Hoje, cara, eu encontrei um cara que foi militar, é meu cliente, tem um negócio de segmento imobiliário, e ele falou assim, eu tô montando uma outra equipe, mas antes de tudo eu tô me reconfigurando como líder, porque essa geração é muito diferente de mim. E eu falei, tu vê só, até esse cara que tem uma disciplina militar tá vendo isso, sabe? Sim. Então, tipo, eu acho que é um negócio louco, assim. É óbvio que a gente quer que as pessoas vistam a camisa, é óbvio que a gente quer isso, mas isso tudo é conversado, né? Tipo, hoje a gente vai precisar fazer isso, sabe? E é difícil, cara. Eu lembro que eu comecei a perceber isso aí. Minha irmã é psicóloga. E aí um dia eu levei isso para uma conversa com ela, porque a gente estava tendo uma questão... Foi um período onde a gente teve uma rotatividade de pessoas. Aí tinha a equipe central, que estava toda afinada, mas tinha a equipe que eu dizia que é uma equipe periférica, assim, que não tinha encaixado ainda no fluxo das coisas, assim, e estavam ficando pouco tempo, e a gente estava... Uma questão, eu fui conversar com ela, assim, tu já percebeu que isso é recorrente, né? Tu já percebeu que das peças que não estão encaixando, a única que continua ali é tu. Quem sabe não tá na tua forma de atração e de encaixe a questão. Ou seja, tu olhar para o outro e entender. Eles não são como tu. Eles não têm a vivência que tu teve. Tudo que tu viveu para chegar no profissional que tu é, tá meio equivocado esse teu pensamento aí. Ela não falou equivocado, mas ela abriu para eu poder entender que era isso que ela queria dizer. Porque eu tinha uma coisa que é muito assim, tá pra cá, deixa que eu resolvo. 5 minutos, tá resolvido, toma, tá aqui, tá feito. E aí eu fiquei com isso aí na cabeça, sabe, questionando. Aí eu contratei um cara pra me mentorar no negócio da agência, e um dia ele largou, cara, tu tem muito perfil assim, é o meu jeito. Não, mas isso aqui eu resolvo muito rápido. É muito claro que tu tem esse perfil e nós temos que trabalhar em cima disso. Aquilo ali foi um soco no estômago, sabe? Porque não era que eu fizesse, não era uma coisa que estava no automático já no processo. Assim, eu achava que não tinha problema, eu achava que estava ok isso. E eu estava me incomodando porque eu não estava vendo que a pessoa não me entregava no mesmo tempo que se eu fizesse. Falei, daí ele falou assim, cara, enquanto ficar nessa, aonde tu tem que botar o olhar, tu tá deixando vago, que é na gestão, que é no crescimento e tal. Tu já tirou para pensar onde é que tu realmente entrega o melhor de ti? É desenhando, é escrevendo ou é atendendo o cara? Daí ele começou a me trazer isso. E aí eu sei que no meio do caminho eu fiz uma formação em PNL, que para mim foi assim, ó. E aí eu comecei a olhar melhor para as coisas e entender que o cara, a menina, não são eu, então realmente cada um vai levar o seu tempo para produzir. O que eu tenho que fazer é ajudar o cara a chegar no melhor do dele. E aí eu comecei a achar uma posição mais confortável aqui dentro, que eu fico, cara, aquele dia que eu fico assim, puta, tô feliz hoje. Que é poder... A gente está trabalhando em home office desde o início, a gente definiu que a gente ia seguir no home office, enfim. Mas, na segunda-feira lá, cara, galera, hoje eu vou mostrar para vocês uma conta de anúncio aqui de um cliente no Facebook, vou dizer o que a gente tem... a gente teve uma reunião com o Facebook sexta-feira, eu vou mostrar para vocês o que o cara do Facebook me falou. Aquele dia ali é um dia feliz para mim, cara, porque eu tô compartilhando o que eu aprendi e eu sei que uma das gurias ali vai pegar aquilo ali e vai levar adiante e tal, do que antes que era, o Facebook me ensinou só, eu tô sabendo, olha, eu sou o cara, o Facebook, olha, eu faço aqui agora, entendeu? E aí eu comecei a ter tempo de poder perceber que os clientes estavam sentindo falta de conversar comigo, que eu não tinha percebido também. Eu tava tão nessa coisa do meu jeito, a minha forma e... Não, porque eu sempre vestia camiseta, eu viro noite, não sei o quê. Cara, mas é uma opção minha. Eu não posso levar isso pro outro, entendeu? Sim, eu não deixo muito se criar essa cultura de virar à noite, porque eu não sou esse cara. E nunca fui e nunca quis ser, assim. E aí, enquanto tu tava falando, assim, eu lembrei que tem uma empresa que eu conheço uma pessoa que trabalha nessa empresa, não vou dizer de onde é a empresa, nem que empresa é, assim, que a empresa oferece salário emocional. Cara, o que eu acho, eu entendo o que eles querem dizer com isso, mas eu acho isso uma bobagem sem tamanho, sabe?
Porque eu acho que tu ter um ambiente decente para trabalhar é o mínimo que tu pode oferecer, assim, pro teu funcionário, colaborador, enfim, como tu quiser chamar. Eu acho que é muito mais digno tu dizer, ó, galera, a gente ainda não consegue pagar o que vocês devem receber, mas a gente tem esse plano aqui para chegar nisso, sabe? Tipo, eu acho que é muito mais decente tu apresentar um projeto de carreira para esse cara do que tu ficar com falácia do tipo, essa da pizza, é porque tem videogame na agência, é porque tem mesa de sinuca, velho. Isso não é nada, entendeu? Mesa de sinuca tem em qualquer boteco aí, videogame o cara tem em casa, tá ligado? Então, tipo, eu sempre fui muito... Nunca vim muito com esse papo, assim, de... Tanto que hoje eu tava lá na produtora e a gente tava, inclusive, brincando sobre isso, que lá todo mundo se dá muito bem, mas a gente tem uma cultura que é tipo, cara, não existe papinho assim de tipo, salário emocional, amor, gratidão aqui dentro. Meu, aqui é trabalho, entendeu? A gente tem que entregar o resultado, é óbvio que a gente se ajuda, mas tipo, daí eu até comentei assim, o bom é aqui que todo mundo se odeia, mas todo mundo se dá bem porque tipo, sabe, claro, ninguém se odeia, aí é que tá. É que a relação ela é tão linear, assim, tipo... Não existe nada de engambelamento, sabe? Tipo, que acaba ficando muito mais natural, assim. Tanto que, cara, eu tenho gente lá que tá lá há 6 anos, eu tenho gente que tá há 4. A minha rotatividade é muito baixa, sabe? Justamente porque, meu, é isso, sabe? Sim. É assim que funciona. Não tem... Eu acho que é uma relação muito tóxica tu ficar numa conversa de tipo... salário emocional... Vamos lá, tem que se dedicar, porque aqui é um ambiente legal e tu tirou a sorte grande. Cara, não tem sorte grande, trabalho é trabalho, entendeu? É aquela coisa que as pessoas trabalham... É o sonho do Google, né? Exatamente. E tem uma coisa, né, velho? Eu sou um radical em relação a isso, né? As pessoas que estão assistindo isso são meus potenciais clientes, vão ficar putas assim, mas ninguém trabalha o que gosta, trabalha o que precisa, entendeu? Gostar, a gente gosta de ficar deitado e de ficar... de sair com a namorada, comer comida boa, entendeu? Tipo, as pessoas trabalham porque precisam. Não existe essa coisa de trabalho com que ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Não. Trabalhe com que ama e não ame mais nada, não queira nunca mais trabalhar, entendeu? Tipo, então, assim, cara, eu acho que tu ser mais direto em relação a essas coisas com as pessoas que estão contigo, assim, é sempre bem melhor, sabe? Tu dizer, galera, é assim, sabe? Tipo, e tentar sempre ser o mais transparente possível. Eu acho que as relações horizontais ajudam bastante, sabe? Óbvio que também tem um contraponto que eu acho que às vezes isso é prejudicial pelo apego que tu pode desenvolver a essas pessoas, né? Tipo, e daí tu conseguir diferenciar negócio de relação pessoal, de afeto, é uma missão. E esse é um problema que a Toca, assim, hoje em dia um pouco menos, porque a gestão descentralizou de mim, da Camila e do Bruno. Hoje é uma outra pessoa que faz a gestão. Então, é mais fácil de tu, né, tipo, estabelecer alguns outros conceitos, assim, mais profissionais. Porque antes era muito, né? Tipo, fulano tá aqui, é legal, vira amigo. Ou... Tanto que agora, cara, isso é uma coisa que eu preciso, inclusive, levar isso pra terapia, porque é uma coisa que eu não lido muito bem, assim. Às vezes a gente abre vaga e aí vem um monte de amigo meu mandar. E eu falo, meu, me desculpa, mas... O teu portfólio, teu currículo pode ser o mais qualificado do mundo, sabe? Mas eu não tenho emocional pra pensar na possibilidade de um dia tu não tá mais trabalhando lá e aí a nossa amizade, sabe? Então eu prefiro continuar sendo teu amigo e não teu chefe. Sim, sabe? sim. Sabe que eu tô com um cliente agora que é um amigo meu de infância. E eu vi que ele tá investindo, na verdade, num outro projeto que é da irmã dele e tal, também é minha amiga, enfim. E aí e um dia ele veio aqui em Santa Maria, a gente trocou uma ideia, conversou, não sei o quê. E aí ele falou do projeto, que não estava conseguindo, estava patinando e tal. Mas passou mais outro tempo, a gente conversou de novo. E aí ele falou, cara, faz tempo que eu queria te contratar. Mas já que tu é meu amigo, eu tenho tanto receio de te contratar e acabar com que o negócio esculhambe a nossa relação... que ele falou uma frase muito parecida com a tua agora, que ele disse, eu não tenho ferramenta para separar uma coisa da outra. E eu falei, não, vamos ver de uma forma que eu possa te ajudar nisso,
para que a gente possa resolver e a gente vai mantendo um diálogo muito claro a respeito para não ter. Se algo tu te incomodar, tudo mais, se a gente não falar, beleza, que daí aí vai ser complicado, assim, aí vai para o espaço. Mas é muito doido, porque ele me trouxe realmente isso. Ele disse que ele tem uma startup que é multinacional, enfim, ele disse que no andamento da carreira dele, várias vezes o cara que chegou para ele tinha o currículo e ele conhecia as competências do cara para colocar ali naquele business, mas que o cara era amigo dele. E aí ele, cara, eu prefiro esse cara meu amigo trocar ideia do que botar no business. É delicado, cara, porque chega um momento que tu não sabe mais o que tu é daquela pessoa, né? Uhum. E eu tenho histórico dos dois casos, pessoas que eram minhas amigas e começaram a trabalhar comigo, ser minhas colegas de trabalho, e pessoas que começaram sendo minhas colegas de trabalho e se tornaram minhas amigas, assim. E são coisas que eu tenho que, ainda, em alguns casos, eu tenho que conciliar até hoje, porque segue acontecendo, assim. Mas todos os novos que entram, eu tento me deslocar completamente disso, assim, e tento envolver outras pessoas no processo seletivo para não centralizar muito em mim, assim. Mas também eu acho que é doentio o processo da pessoa mandar o portfólio e esperar algo porque é tua amiga, sabe? Tipo... Ah, sim, sim. Eu acho que isso Eu te entendi. é doido, assim. Eu lembro que quando eu era solteiro, isso é uma questão muito grande que eu tinha, assim, que falava muito disso em terapia. Eu usava o Tinder, né? Uhum. Que é o aplicativo lá dos solteiros. E aí eu conhecia umas meninas, assim, que eu me interessava. E daí, quando eu falava o que eu fazia, elas falavam assim, me dá um estágio. Eu falava, cara... Ixi! Quer dizer, dá uns beijos na boca, sabe? Tipo, não estágio, não é por aí. Não estágio, né? Tipo, isso aqui não é o LinkedIn, sabe? Isso aqui é o Tinder, Tu errou de aplicativo, querida. E daí, nossa, eu ficava muito puto com isso, assim, porque eu pensava, tá, eu tô só o Matheus da Toca e não tô sendo o Matheus pessoa, né? Fora disso daqui. E aí, isso era uma questão muito grande, assim, que precisou ser trabalhada, assim. Que loucura. E isso, obviamente, se estende pra amizade, né? Assim como se estenderia pra família, se eu tivesse um parente, um primo que quer ser publicitário, quer trabalhar com vídeo, né? Dá teu jeito aí, sabe? Infelizmente, não. Te entendi. A não ser que seja meu filho, né? Aí herdeiro, vai ter que tocar o negócio da família. Aí Sacanagem. Aí é outra história. E minha filha agora quer ser... Agora não, na verdade, há muito tempo que ela quer ser youtuber, né? A gente já... Isso aí dá dinheiro. A gente tá indo com calma. Antes, logo no início, com os primeiros momentos que ela começou a demonstrar vontade, ela tinha 6, 7 anos. E aí eu falei, não, vamos com calma. Aí agora tá numa incomodação, assim. A gente tá montando um cenário gamer para ela lá e ela tá numa pressão. Aí agora, na virada do ano, estamos lá pintando o quarto, botando RGB. Ela quer RGB, né, cara? RGB dá mais FPS no game. Aí, mas é uma dinâmica. Daí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, ó. Tu vai jogando e daí o pai vai instalar para ti o Photoshop, o Corel aqui no computador. Sacanagem, né? E aí, já que hoje eu falei do Corel ainda. Ela fica desenhando, cara, é um aplicativo lá que ela fica desenhando personagem. Daí ela streama isso. E aí eu falei assim, pô, mas se tu vai desenhar esses troços que tu faz aí, pô, vamos meter isso aí no Photoshop aí no Corel, porque eu tenho que já preparar aí uma sucessão lá adiante. Ela assim, não, pai, se rolar Aí já rolou a pressão, se rolar um smartphone gamer também, não quer nada, né? São barganhas, né? Barganhas. Velho, estamos chegando a 1h30 de conversa e eu falei pra ti ali que eu queria 1 hora e pouco da tua vida aí pra gente trocar. O Matheus, quando olha pro... Já apontou aqui que tu é um cara positivo e tu tira, assim, uma visão... de que possa mais somar do que tá entrando num momento de discussão, enfim. Ano que vem, a gente vem para um ano onde o Brasil vai ter eleição, a gente sabe que isso é um dos pontos que tem causado bastante divergência no convívio das pessoas e tal. Mas, de qualquer modo, tu é um cara que tu olha pro ano que vem e fala assim, não, cara, vai ter coisa que vai melhorar, vai andar, ou tu é um cara que olha assim,
não sei como é que vai ser meio complicado. Entendeu? Mais do que a eleição, me preocupa que um mês depois a gente tem Copa, né? Aí tem os pró-Tite e os anti-Tite agora. Então. E já começou a função. Já. Aí tem os porta-lupistas que querem Renato Portaluppi. Não. Brincadeira, mas isso é uma coisa pra gente ficar atento, hein? Ano que vem, eleição, porque a Copa vai ser em novembro. Cara, vai ser um caos, não vai ser em julho, né? Então vai ser eleição e Copa, cara, depois. Então, tipo, dependendo do candidato que a pessoa votar, vai ter que torcer pro Brasil, do candidato que ganhar, vai ter que torcer o Brasil ganhar ou perder, né? Não vai querer o Brasil hexa com um presidente X lá eleito, né? Mas assim, cara, eu enxergo que a tendência é sempre melhorar, sabe? Pelo menos do ponto de vista de negócio, melhorar. Como sociedade, espero que também, sabe? Espero que as pessoas tentem se acalmar um pouco e vejam que, a vida é mais do que isso, sabe? Ainda que tudo seja político, existe uma outra coisa aí que deve conduzir, assim. Então, eu acho que a minha expectativa para 2022, cara, é a melhor possível, assim. Acho que a gente tá saindo dessa pandemia, que foi um inferno, né, cara? Acho que isso debilitou emocionalmente absolutamente todo mundo, sabe? Acho que tem pessoas que não perceberam isso, mas que emocionalmente ficaram debilitados, assim. Acho que ninguém passou por isso, assim... Sorrindo na flauta. Tipo, tô perfeito, tô inteiro. Acho que todo mundo ficou fudido, assim, da cabeça. E acho que isso tá acabando, felizmente, assim. E acho que a tendência é que isso deu um up, assim, na vida de todo mundo, sabe? Ontem eu cheguei em Santa Maria, eu fui direto no Parque Itaimbé ali e eu... que legal ver as pessoas na rua de novo, sabe? Como isso aflora, assim, a vida, né? E eu acho que só o fato da gente estar saindo disso, assim, já é meio caminho andado para as coisas darem uma acalmada nos ânimos de todo mundo e todo mundo voltar a ficar feliz, sabe? Então, acho que a tendência é de melhora sempre. Sempre vou ser um otimista, embora às vezes amargo, mas um otimista. Né? Essas finalizações tá ótimas, é demais. Cara, se um dia botar um canal de corte, que tem de corte aqui... tem que fazer isso aí. Isso aí, como dizem os jovens, sobe, né? Sobe visualização, né? É que a equipe aqui, tu viu, né? A equipe tá grande aqui, a operação aqui, nossa, um monte de gente aqui ao redor. Essa galera que tá aqui, eu vejo. É foda. Matheus, cara, galera que tu já apontou aqui que tu tá um pouco mais low profile nas redes sociais, mas quem quiser saber um pouco mais sobre o Matheus ou até mesmo sobre a Toca, onde é que o cara acha vocês, né? Cara, @Toca Audiovisual no Instagram, o site www.toca.cc, cachorro, né? E o @mtoledop é um perfil fechado, mas se eu for com a cara da pessoa, talvez eu aceite lá, talvez siga de volta. Mas pra quem gosta de foto de cachorro, é só isso que vai ter lá, então vale a pena, assim. Tipo, dá pra se divertir bastante. Entendi. Cara, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Como eu falei, assim, tá fazendo aqui o Osório Cast Mais é justamente porque eu acho que tem muita gente que tem... Assim, tem muitas pessoas que tem muito o que dizer, que tem que compartilhar. Eu realmente, quando eu falei ali do lance da Toca, eu lembro a primeira vez que falaram do Matheus da Toca, tu já chegou para mim, pô, o Matheus da Toca, né? E quando eu acompanhei coisas da tua empresa, assim, do teu trampo também, eu falei, pô, cara, que legal o posicionamento que o cara se construindo, mas eu sempre também tentei olhar, pô, mas como é que os caras chegaram nisso, né? A gente teve a oportunidade de conversar brevemente, às vezes, naquele evento de publicidade, do prêmio de publicidade da Unifra, da UFN, enfim, né? Depois a gente se encontrou breve lá no RD Summit e tal. E o legal, cara, tu é um cara que eu sempre olhei assim e falei, pô, mas é o Matheus da Toca. E aí, cara, eu fiquei muito feliz, para quem não... Óbvio, vocês não estão sabendo, né? O Matheus aceitou de primeira, eu não precisei oferecer nenhum cachê, nada, tipo assim. E, cara, legal, cara. Legal ter te ouvido, legal tu ter aceitado o convite aqui. O Osório Cast Mais, ele veio para trazer pessoas que realmente consideram que tem coisas mais interessantes para falar e que eu tenho muita vontade que as pessoas conheçam. Que a base dessa ideia, desse projeto é isso, assim, tipo, tô cansado, nada contra o tiozão que tá assim... É que o tiozão tá há 50 anos aparecendo já na coluna da sociedade, na High Society, com a mesma ideia. Eu acho que tem tanta ideia que pode trazer coisas legais pra gente
refrigerar um pouco, né, o que a gente pensa, enfim, cara, muito obrigado, cara, fiquei feliz da conversa mesmo. Não, tamo junto, cara, eu fiquei bem feliz também com o convite, assim, deu acaso que eu ia estar em O universo deu uma conspirada hoje, legal. Tu me mandou, acho que sexta-feira, sábado, e hoje, né, a gente tá gravando aqui. Eu compactuo muito com essa ideia, assim, é uma coisa que a gente tava falando antes de gravar aqui, né, que as pessoas, elas têm histórias muito interessantes, né, e que às vezes só o recorte da rede social, ele não é suficiente, assim, para que a gente conheça aquela pessoa, vá com a cara dela ou não, possa ter nossas próprias opiniões, né, em relação àquela pessoa, assim. E eu acho que um podcast, assim, ele é uma oportunidade boa da gente dar um panorama um pouco maior, assim, né, do que a gente é de verdade, assim, né, que o Matheus da Toca não é a pessoa mais legal do mundo, mas também não é um monstro, sabe? Eu sou um cara normal, como todas as pessoas são pessoas normais, que têm as suas histórias, assim. E certamente, acho que Santa Maria é uma cidade muito criadora de pessoas de potencial, né? E isso é um motivo de orgulho para mim, assim. Acho que eu sou muito feliz de dizer que sou de Santa Maria e de apresentar pessoas de Santa Maria. Tanto que lá em Passo Fundo a gente tem, né, a comunidade... É tipo brasileiro que vai morar na Europa, que só anda com brasileiro. Tem a comunidade. Lá a gente tem a comunidade santamarense Santa que Maria. vive em Passo Fundo. É porque essa... tipo assim, cara, santamarense é um povo muito legal, sabe? Um povo muito aberto, assim. Então, acho que vida longa aí ao podcast. Acho que vai ser do caralho, assim, poder assistir outras pessoas que são legais, relevantes aí pra cidade, que podem trazer coisas legais, assim. Então, é nóis. Valeu, brigadão. Galera, pra você, então, que não segue o canal ainda, por favor, inscreva. Se você curtiu, deixa um joinha. Se não curtiu, o problema é teu, porque eu curti. E é isso aí, mais um OsórioCast+. Valeu, até mais!